Bom dia, galerinha! Hoje eu quero apresentar para vocês aqui algumas opções baratas de teclado gamer mecânico. Eu comprei já esses teclados faz algum tempinho. Acho que esse aqui já deve fazer aí um ano, esse aqui já deve estar também próximo disso. Comprei esses dois da Husky, que, se eu não estou enganado, é uma linha gamer, assim vamos se dizer, da Kabum. Eu vou dar minha opinião para vocês, mostrar os produtos aqui. Espero contribuir aí com a escolha de um produto bacana com preço acessível. E os teclados que eu tenho aqui para apresentar para vocês é o Snow, Husky Snow, que é esse maior, e o Husky Blizzard, que é este menor aqui. Eu quero fazer uma comparação rápida e aí a gente conversa sobre o que é melhor para você. O que eu posso dizer? Que o Blizzard, no geral, construção e qualidade, ele é bem superior ao Snow. Por que eu falo isso? O peso, ele é bem mais pesado. Ele tem o cabo aqui destacável, então você pode comprar um cabo personalizado e utilizar aqueles enroladinhos do AliExpress, né, mais bonitinho. A qualidade das teclas, se você olhar, ó, as teclas elas são muito bem feitas. Ela tem um recorte aqui da luz, né, onde passa o RGB, bem bonito em comparação do Snow, que você vê que não tem a mesma textura, não tem o mesmo recorte. As teclas assim elas são um pouco mais apagadas. Não sei se vai dar para ver exatamente no vídeo. Deixa eu apagar essa luz aqui, ó. Acredito que dá para ter uma noção como o RGB desse é e o como esse aqui é. Esse aqui ele é muito melhor. Você vê que ele é muito mais premium. E não só pelo RGB, logicamente, até mesmo pelo switch. Esse aqui é o switch Gaderon e esse aqui é o switch, se eu não me engano, o Omron, alguma coisa assim. E isso quer dizer o quê? Que, assim, o pessoal que entende de switch fala que o Gaderon ele é muito melhor em questão de qualidade e durabilidade. E o som, ó. Você percebe que esse aqui ele é meio, sabe? Aquele negócio meio bambo, meio, né, mais barato. Esse aqui não, ó. Você sente que ele é firme, que ele tem qualidade, o som é diferente, é tudo diferente. A construção dele como um todo, cara, eu amei esse tecladinho. O porquê que eu não uso ele e acabei comprando outro? Porque eu muitas vezes preciso dessas teclas de cima, eu preciso da seta, ambos têm o C cedilha, isso é muito legal. Só que por não ter, ser tudo junto, ó, o F1, o F2, é tudo junto, o ESC. Eu gosto de jogar um Dota, eu gosto de jogar um World of Warcraft, às vezes um Diablo, um outro game que utiliza dessas outras teclas para ter esse recurso. Isso me atrapalha muito. Então, por essa razão, eu estava com esse aqui, usei ele um tempinho, depois eu comprei esse. Aí você me questiona, pô, Fredão, já vi uns reviews aí que você tem outros teclados. Tem. Tenho aqui um K70 da Corsair, Switch Red. Tenho aqui um K95 Platinum, teclado aí de sei lá quantos R$ 1.000 ele tá na data de hoje. Era o mais caro na época que tinha, que eu comprei. Também tem o C cedilha, ele é português, tudo bonitinho. Só, cara, são teclados enormes. Enormes. Então, hoje em dia, eu já tô numa pegada há algum tempo mais minimalista. Eu tenho aqui, se vocês derem uma olhada aí, às vezes em alguns vídeos, eu não sei se chegou a aparecer, eu comprei até, sabe, mouse bang em RGB, suporte de headset, eu fiz review, inclusive. Então, assim, eu tinha um monte de coisa na minha mesa. Hoje não, hoje eu quero o quê? Um mouse sem fio, tenho também, né, o pad aqui RGB da Corsair, aquele menorzinho que eu usava aqui. Eu quero o quê? Só um pad, um mouse e um teclado sem fio, só. E se possível, eu tenho um headset sem fio, ele não é muito bom. Pretendo pegar outro, eu tô usando um com fio agora. Mas eu tô nessa pegada minimalista. Por quê? Quanto mais coisa você tem, mais coisas desnecessárias você quer. E não é isso que eu quero. Eu quero poder sentar na minha mesa e concentrar naquilo que é bacana. E não concentrar porque a luz, porque desincronizou. Eu não quero isso para mim. Então, como eu reduzi tudo, aí o que acontece? Eu tô com esse
teclado gigantesco. Vou pegar um pequeno para testar. Comprei esse. Amei. Adorei. Só faltou as teclas de cima. Aí, achei esse outro Snow, apareceu na promoção na Kabum lá, R$100 e poucos. Comprei esse aqui. Esse aqui se encaixou perfeito que eu preciso. Eu precisaria ter o quê? Esse modelo aqui, com um pouco mais de qualidade, nos switches e tal. Só que aí você já parte para um Logitech que custa lá, sei lá, 500, 600, 700 reais, que inclusive além desse aqui, vendi agora recentemente um Logitech G 400 e alguma coisa daqueles Carbon teclado, vendi um Razer. Assim, tô reduzindo tudo que eu tenho, porque eu não preciso. E eu tenho, compro, gosto. Se eu gosto, eu mantenho. Se eu não gosto, tô vendendo essas coisas, porque não quero mais um monte de hardware, de periférico. Não precisa disso. Bom, aí, o que eu percebi? Deixa eu colocar de lado aqui. O que eu percebi? Usando um teclado desse, cara, você senta muito mais confortável aqui. Por quê? O outro teclado, ele vinha praticamente, aquele Corsair vinha até aqui. A sujeira que tá até poeirada as caixas aqui. Deixa eu limpar. Então eu coloco esse tecladinho aqui. Olha a área que eu tenho de espaço para poder manter os meus braços retos aqui na posição. Sem eu precisar ficar assim, ó, com o braço jogado de lado assim, ó. Se eu precisar ficar assim, eu consigo ficar ergonomicamente mais bem posicionado. E isso, cara, em longos períodos ajuda muito. Assim, tô aqui, tenho tudo que eu preciso nessa parte, mesmo que não tenha um numeral aqui, que é importante para uma produtividade, se você faz um trampo. Só que a gente tá falando de teclado gamer. Se você quer com numeral, cara, compra um outro baratinho, só para quando você for fazer alguma coisa em específico, precisar, você tem. Mas aqui no meu caso já resolveu. E assim, eu tenho uma área muito maior para poder movimentar sem precisar jogar. Se, vamos supor aqui, se eu tivesse com o numeral aqui, teria que pôr esse teclado lá longe, lá no canto lá. Aí eu ia ficar com um braço aberto para cá e o outro braço aberto para cá, e, né, em V assim, para poder ter o espaço que eu preciso para movimentar. Nesse caso aqui não, eu centralizo o meu teclado um pouquinho só para a esquerda. Eu tenho uma grande área aqui, ó, consigo usar o mouse perto do teclado aqui. Essa área estaria toda comprometida. Por isso que eu comprei. Aí você fala assim, pô, beleza, teclado show, tudo, né, bacana. Qual o ponto negativo? Bom, para mim, o Blizzard, se ele tivesse o F1, F2, isso aqui, cara, eu iria ficar com ele, não ia pensar mais em trocar teclado na minha vida. Perfeito. A qualidade desse aqui é perfeita. E para que você vai usar ele? Cara, você joga um CS, um COD, que você usa só as letrinhas aqui, os números, e não se preocupa com ter uma seta, com o ESC separado, F1, F2. Se você não precisa disso aqui, ó, se você não usa, eu jogo FPS, você não usa, cara, pega o Blizzard. A qualidade dele é muito melhor. Pega o Blizzard. Agora, se você gosta de jogar um RPG, curte fazer algumas outras coisas, né? Os outros jogos, sei lá, um exemplo, Lineage, que as skills são tudo aqui. São exemplos assim. Aí esse aqui já vai atender. Não tem a mesma sensação premium que o Blizzard, mas ele vai te atender. O Switch também, a gente viu ali uma diferença bem grande. Deixa eu fazer aqui uma... Isso aqui, cara, até o Switch você vê que é diferente, né? Um ponto bem bacana do Blizzard, que além disso, ele vem com a paradinha aqui de você tirar a tecla e também o switch. Então, esse Blizzard, você pode até mesmo trocar o switch dele se você quiser. Comprar outro switch, aqui é o azul, ambos são azul. Se você quiser comprar, você pode comprar e trocar, também vai funcionar. Esse aqui você não tem essa possibilidade de trocar nada. Esse aqui ele é fixo, a única coisa que você pode fazer é trocar as keycaps, que eu troquei. Coloquei por algum tempo umas da HyperX que eu tenho, aquelas pudim. Vou colocar uma imagem aí para vocês.
Fica bem bonito, só que daí eu voltei essa porque estava muito forte a luz, assim, não achei muito bacana. Além disso, você perde as descrições que tem aqui com o botão Function, né, que você tem descrito embaixo aqui o que cada tecla faz. Um ponto ruim é que ele não tem uma interrogação separada. Eles poderiam ter reduzido o Shift aqui e colocado a interrogação separada. Aí, para usar a interrogação, tem que segurar a função e apertar aqui. É o mesmo para a barra. Esse é o único lado ruim que ficou do teclado. Eles poderiam ter diminuído o Shift aqui e feito isso. Mas, assim, a interrogação não é uma coisa que usa toda hora, tudo bem. Aqui você já tem o Shift e a interrogação. Aqui você já tem essa opção. Mas, se você precisa fazer alguma movimentação na seta, aí você tem que apertar aqui o função. E aí ele acende apenas os botões que tem função disponível. E aí você tem que apertar a função, tem que apertar outra tecla aqui, que eu não lembro agora qual que é, para você poder utilizar como seta aqui, ó. É a interrogação, ó. Aí eu aperto aqui, aperto a interrogação, ó, ele transforma essas teclas aqui na seta. Aí eu não digito mais, eu só movimento a seta. Então é um pouco, não dá nem para usar, é um pouco meio bagunçado. Enquanto aqui você já tem a seta aqui, né? Beleza. Mas é isso aí, dei um overview aqui sobre esses dois teclados. Veja para você, se você não precisar, vai no Snow mesmo. É um pouco inferior em qualidade? É um pouco inferior. Mas eu tô com ele há quase um ano aí usando, não tive novidades. Tem vários tipos de switch lá, você pode escolher. Você não consegue trocar desse aqui você consegue. Se você é dos FPS só, vai no Blizzard mesmo. Tem, acho que a cor preta e a cor branca. Cara, teclado, sim, top. Zero defeitos. O que eu fiz? Uma dica adicional. Esses teclados, eles são bem altos. Como vocês podem ver, as teclas, elas são altas. Ele é alto da mesa. Aí, o que eu fiz? Lá na Pichau, vende esse suportinho aqui, ó. Da Red Dragon. É um descanso de pulso, né? Aí eles têm lá a versão pequena, média e a grande. Essa aqui é a média, que é para esse teclado médio aqui. Cara, você colocou isso aqui, meu irmãozinho, deixa eu arrumar aqui. Você colocou isso aqui, olha isso. Tá perfeito. Ó, lindo. Perfeito. Você ficou com um teclado ali de alto padrão, que tem isso aqui, e é uma espuminha. É um corinho emborrachado, ó. É um corinho emborrachado. Geralmente eu ponho aqui uma dupla face, colo ele. Deixo ele aqui colado no lugar. Eu tirei para limpar, que tava um pouco empoeirado, né? Tirei, dei uma limpadinha. Mas olha isso. Cara, 100% confortável e funcional. Fechou? Tem também, para esse aqui, como eu falei, o pequeno e tem o grande. Eu comprei o médio e o grande. E aí falta comprar só o pequenininho. Mas como eu não gosto desses tecladinhos sem os F alguma coisa aqui, acabei que eu não comprei. Mas, caso tenha alguma dúvida, pode comentar aí que eu vou respondendo vocês. Fechou? Não vi nenhum vídeo comparando esses dois teclados, ou até mesmo falando exatamente sobre o Snow. Então, se você tiver alguma dúvida ou ficou com alguma coisa pendente aqui no vídeo que eu não falei, só dá um toque aí que eu respondo. Mas eu sempre estou respondendo pessoal aí. Show? Obrigado, valeu. Se inscreve que logo tem mais.